A Simpor negociou mais de 100 mil ações, a cotação desceu 7 escudos. O Banco Espírito Santo subiu 10 escudos. O mercado de obrigações esteve muito fraco, os títulos do Tesouro a 10 anos caíram 5 escudos, enquanto a taxa de rendimento efetivo está abaixo dos 12%. O último jornal fica por aqui. A informação na SIC continua com Flashback. Boa noite e até amanhã. Venha conhecer as histórias de sucesso, as últimas criações e a beleza das marcas de qualidade e prestígio na exposição Lifestyle Europe. De 29 de junho a 2 de julho, na FIL. A sua visita é um contributo para a Unicef. Bertrand Livreiros e Abraço apresentam Livros no Chiado. De quarta 28 de junho a domingo 2 de julho, compre livros a preços incríveis com receitas a favor da luta contra a SIDA. Do meio-dia à meia-noite, lançamentos, sessões de autógrafos, conversas, tertúlias e muita animação. Flashback. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Flashback, que hoje retoma o figurino habitual na TSF e na SIC. Daqui a alguns minutos, Nogueira de Brito, José Magalhães e Pacheco Pereira vão debater o Estado da Nação, pretexto para eventual balanço da legislatura. Antes, deitam outros olhares à semana. O José Magalhães está preocupado com questões de saúde. Com duas notícias. Não, com duas notícias. Uma delas respeitante ao facto de estarem a aumentar, aparentemente. Seria interessante que houvesse informação pública rigorosa sobre esta matéria. Os contaminados, os hemodializados contaminados com o chamado vírus da hepatite C. Uma espécie cuja despestagem exige medidas específicas e aplicando-se a quem se aplica, ou seja, há pessoas que têm forçosamente que praticar determinados atos médicos com periodicidade, sob pena de morrerem, a contaminação com caráter sistemático é, obviamente, um caso público da máxima gravidade. Esta notícia cruza-se com uma outra, o impasse no caso das vítimas do drama de é mais Évora. grave mesmo que a B, suponho eu. E, portanto, exige medidas específicas de prevenção, de controlo, designadamente, em relação a tudo aquilo que possa causar o processo de infecção. Isso exige, como se sabe, entre outras coisas, higiene das máquinas, processos de desinfecção rigorosos, verificações permanentes e medidas específicas de proteção das pessoas que estão sujeitas a esse tipo de tratamento e que são pessoas com um estatuto extraordinariamente especial. Portanto, neste sentido, creio que há um déficit de atuação. Você dirige a sua crítica, eu acho que você tem razão, com certeza. Claro, chamar a atenção é positivo. Toda a razão. Eu acho que, aliás, na questão dos hemofílicos, eu, não, em princípio, não sou contra que o Estado, em circunstâncias como estas, vá a tribunal, mas se a justiça for expedita. Não sendo expedita, dos hemofílicos. São dois casos separados, mas com problemas. Mas eu falo já dos hemodializados. É assim, eu não acho, em princípio, que em circunstâncias deste género, o Estado não possa fazer com que a imunização seja deferida pelo Tribunal, com uma condição: a justiça tinha que ser célere. Claro, A partir do momento em que a justiça não é célere, é injusto recorrer aos tribunais. Tenho esta opinião há muito tempo. Evidente, muito bem. Há muito tempo. Em relação ao que disse o José Magalhães, eu acho que, evidentemente, ele tem razão, mas é preciso que essa crítica seja dirigida a todos os responsáveis. Não, é que a atitude do Estado... Ou seja, um médico no caso, permite que uma máquina que funciona mal seja utilizada, tem a responsabilidade individual. A responsabilidade individual tem que existir também, mas a responsabilidade, a posição do Estado, neste caso dos hemofílicos, e você acaba de o salientar, é bom sublinhá-lo agora, é como aqueles litigantes que realmente refugiam nas demoras propositadas do processo, realmente, porque o Estado quer que sejam os tribunais, mas parece que quer que sejam os tribunais para pagar tarde. Acho que a lentidão da justiça é uma das maiores. É claro que a lentidão... exatamente. Que alastra a todos os setores. Neste caso particularmente, porque este é um dos casos em que eu creio que teria sido justo aprovar um regime específico de imunização. Foi tentado no Parlamento, como sabe. Com o provisório, um regime provisório. Pela maioria, com um regime provisório. Exatamente. Que, enfim, pudesse fazer justiça e ela só poderia ser feita muito rapidamente. O que está a acontecer agora é a entrada do processo de investigação e de indemnização no rame mortal dos tribunais. Isso é grave e creio que
A isso justificariam as medidas possíveis no campo ainda legislativo, o que é da competência do Governo ainda, numa parte, no sentido de pôr cobro a esta situação. Porque é de muitas que há na realidade portuguesa, uma das mais brutalmente imorais e uma daquelas em que a máquina judicial funciona num sentido injusto por definição, e creio que isso reuniria um grande consenso. Portanto, se alguma coisa vale algum apelo à intervenção prática e efetiva nesse campo, o Guilherme Brito estava já a dizer que quer falar de tribunais. Quero falar de tribunais porque estive em Ponte de Lima novamente este fim de semana. Não é surpresa nem notícia, não é? Ardeu o tribunal há uns anos, não é? Ora bem, ardeu o tribunal há bastantes anos, digamos assim. Estamos em 1995 e o tribunal, que era uma instalação provisória, não era definitiva, em 71 que se pensava em fazer desde 71 que se pensava em fazer um novo tribunal, em 90 ardeu o tribunal. E em 91 foi colocada uma primeira pedra do novo tribunal. Estamos em 95 e não está sequer aberto concurso, suponho eu. Há tantas primeiras pedras assim. Não, mas a questão não é essa. É que o tribunal está provisoriamente agora instalado num edifício verdadeiramente indigno. O tribunal e a Conservatório do Registro Predial, num edifício completamente indigno para o exercício de tais funções. Em condições terríveis para o exercício de todas as funções ligadas à administração da Justiça. Os advogados já vieram a Lisboa, não é verdade? Com os oficiais, com todos, com os magistrados, etc., com a Câmara, não é? Finalmente, parece que as santas eleições dão resultado, neste caso, e próximas eleições vai arrancar o processo de construção do tribunal. Mas a forma como de 90 até 95, e como consequência do incêndio tem sido administrada a Justiça em Ponte de Lima, é verdadeiramente indigna. E não há dúvida nenhuma que o aspecto exterior e a forma do edifício e tal contribuem e são um elemento da dignificação da função classe excedente. E, por outro lado, são também condições de eficácia, condições práticas de eficácia que não existem completamente. Mas outra questão nesta ida, desculpe, que eu gostaria de trazer aqui à reflexão. Mas deixe-me fazer um parênteses sobre a questão da Justiça. Eu há dias tive que ir depor a favor de um jornalista no Tribunal de Instrução Criminal aqui de Lisboa, que é um tribunal novíssimo, novo em folha, edifício bonito, novo, etc. Bem instalado, boa segurança, isso tudo. Então há uma coisa espantosa, há um contraste enorme entre essa casca e o conteúdo do processo. Ou seja, você vai depor num processo de crime contra alguém que é acusado de abuso de liberdade de imprensa, e o que é que acontece? As regras processuais, o rito processual faz com que você deponha durante 1 hora, 2 horas, e depois o que acontece é que o juiz de instrução debita para os autos um resumo do resumo daquilo que você disse. Ou seja, a forma processual, não há gravação, não há registro integral. Ou seja, o sistema é de um primitivismo, comparado com outros sistemas, igualmente do saxónico e os mecanismos de gravação, é de um primitivismo atroz. Os advogados aterrorizados à espera. Ele vai ditar o que me é favorável ou o que é favorável ao parceiro. É uma coisa... Mas olha, agora vou dar razão ao Pacheco Pereira, porque intervim muito rapidamente num processo desses como testemunha de uma pessoa que se sentiu agravada por uma matéria que foi publicada num jornal, e em que o visado, o réu no processo, não é, diretor desse jornal, conseguiu arrastar esse processo de abuso de liberdade de imprensa, faltando e voltando a faltar, e etc., e justificando e fazendo. Isso é um drama durante completo. 5 anos. E este sujeito que viu a sua fotografia publicada num jornal com uma total mentira e uma aleivosia contra ele, esteve nesta situação durante 5 anos, sem o mais pequena graça. Mas isso agora vai acabar, como sabe, o PSD aprovou uma lei especial com a autoestrada punitiva para a liberdade de imprensa. Mas eu digo que justifica. Já havia uma tramitação super acelerada, mas agora não é acelerada. Mas olha uma coisa, outra coisa que me preocupou nesta ida... Espero que você não comprove isso. É que eu fui lá acima, tenho a impressão que haverá quem retome este tema. Eu fui lá acima na minha qualidade de mestre da confraria dos vinhos verdes. Muito bem. Sou produtor de vinho verde, não sou grande. Beber vinho é dar de comer a um milhão de portugueses. É um produtor grande de qualidade, eu já experimentei. E houve um encontro em Ponte de Lima com a confraria dos vinhos galegos, não é? E eu quero dizer que realmente é qualquer coisa que devemos ponderar. Que é a interpenetração. Não foi o Fraga Iribar, não veio, mas veio um homem, presidente da confraria dos vinhos galegos, muito culto, e que não se esqueceu de imediatamente sublinhar a ascendência galega de 2 grandes poetas, um libiano, que é António Feijó, um parnasiano português, António Feijó, que tem estátua em Ponte de Lima, etc., e que morreu em Estocolmo no exercício das funções de embaixador, e um poeta que Ponte de Lima reivindica com Ponte da Barca, mas que suponho que é da Ponte da Barca, mas é um grande cantor do Lima, um poeta do século XVI, não é? Que é o Diogo Bernardes. E o nosso amigo espanhol, galego, espanhol, ele ficaria ofendidíssimo se eu lhe chamasse espanhol,
o nosso amigo galego não se esqueceu de recordar a ascendência galega destes dois poetas portugueses, e eu fiquei realmente, é um fenómeno ao qual temos que olhar com alguma atenção, que é esta interpenetração das regiões fronteiriças. Então não viu a TV Galega esta semana? Realmente muito... A TV Galega a partir do Porto, a partir dos arredores do Porto. Falando de livros. Já? Está a ver a consequência falando disso? De livros. Livros e leituras. Eu, enfim, podia fazer aqui um comentário, porque eu também tenho muita... Quer dizer, a simpatia pela Galiza é natural. Eu, a primeira vez que ouvi falar galego, que aliás foi também um investigador galego numa reunião no estrangeiro, e eu sou Portugal, e ele falou em galego. E é emocionante ouvir falar em galego porque é português. Não, eles dizem às vezes que é simpáticas. Porque é português. Portugal Agora, somos nós, até ao e a Algarve. Galiza é a única região de Espanha cuja tradição autonomista foi pró-portuguesa, o Castelau. E houve, aliás, uma repressão do pró-lusitanismo, que evidentemente se fazia numa altura em que a Espanha era economicamente muito mais atrasada do que em Portugal, a tal ponto que os galegos vinham trabalhar para Portugal, para Lisboa e para o Porto, como toda a gente sabe. Evidentemente que a questão agora mudou. Hoje há ricos galegos. Aí o problema que se põe não é tanto em relação à Galiza, que é saber ser regionalização, olha, entre outras coisas, pelo seguinte, eu vou dizer, entre outras coisas, tem a ver com esta matéria, entre outras coisas, eu sou contra a regionalização, porque pode colocar regiões portuguesas como tendo como seus polos económicos a Espanha. Há regiões fronteiriças. Então, se fizer a regionalização... Você não sabe que as pessoas de Bragança vão a Zamora tratar dos Eu sei disso, e não mas tem outro a remédio. regionalização pode efetivamente colocar regiões portuguesas inteiramente dominadas por polos económicos e culturais em Espanha. Apesar de tudo, não haver regionalização num país pequeno como é Portugal, a culpa é nossa. Atrasa esse processo. Culpa nossa que não desenvolvemos. Aliás, a culpa é vossa. Aliás, o que eu estou a dizer é que a Galiza em relação a Portugal, por exemplo, tinha o mesmo problema no passado. Deixamos destruir uma parte do centro histórico e não estamos a preservar Braga devidamente, não é verdade? Isso aí é um convite. Isso aí é a responsabilidade do Mesquita Machado, que encheu Braga de centros comerciais. Tenho um convite. Aliás, como tenho um convite para si. fazer no Porto. Deixe-me só dizer uma coisa. Espera aí, vocês já me convite. Olha, um convite. Aliás, devo dizer que a gente aqui nunca discutiu seriamente a gestão municipal socialista. Podemos discutir, porque o caso do Porto e Braga e a invasão das cidades por cimento e por centros comerciais é exponencial. E não sei bem porque a nossa imprensa, que era tão atenta a estes fenómenos, quando era o engenheiro Abcacis em Lisboa, ou nas câmaras do PSD, seduzida pelo Dr. Fernando Gomes e pelo Mesquita Machado, claramente. Não, tem vendido bem o seu produto e, no entanto, o Porto está descaracterizado no seu centro por edifícios de cimento por todo lado. E olha que eu gosto muito da minha cidade. O convite é este. Antecipando uma matéria que não foi totalmente regulamentada neste sentido, o estilo inglês, que é a matéria das incompatibilidades, e eu, digamos, transportando para aqui as regras parlamentares, digo, eu nessa matéria não discurso, porque sou interessado em centros comerciais. Quer dizer, sou administrador de uma empresa que tem centros comerciais. Eu não sou o convite. Mas sabe qual é o risco? Não, mas é o que se faz na Inglaterra. Não, o que se faz na Inglaterra são obrigados a dizer. Mas o que se faz na Inglaterra é que depois eles podem falar. Enunciado o interesse, podem falar. Porque senão havia uma limitação de liberdade de expressão. Exatamente, é verdade. Vamos ter um convite. O convite é um convite que o Dr. Mesquita me pediu, por favor, para transmitir. No sentido de você ir a Braga, entre outras coisas, visitar o Centro de Defesa do Património Arqueológico, que lá foi criado atempadamente. Não venha por aí, que em Braga constrói-se vou, estações arqueológicas. Vou, que é para você poder ver. O Presidente da Câmara tem, inclusive, e não tropeçar em nenhuma caveira enquanto você lá for, a não ser as caveiras dos seus fantasmas. Está feito o convite. Aceita o convite? Aceito, com certeza. Então pronto, Mesquita Machado é marcar a data da visita do Pacheco Pereira e levá-lo aos bons sítios. Mas você esquece. Para ele se autocriticar. E eu abuso e também vou, não é? Eu abuso e também vou como ex-deputado de Braga. O doutor também seguramente é bem-vindo. Eu queria falar de um livro, que é, não sei se vê daí, que é um livrinho português, editado pela Minerva, de Coimbra, de um professor de Coimbra chamado José Ribeiro Ferreira, chamado Polis. É uma excelente antologia dos textos gregos clássicos sobre política. E é muito interessante porque quando se lê estes textos, não só se aprende muita coisa, repare,
Estes são os primeiros textos, em alguns casos escritos, na história da nossa tradição cultural, sobre coisas como a democracia, a biologia, a lei, a justiça. Não é a primeira vez, só que este livro é recente. Eu sei. Mas, de qualquer maneira, esta é uma antologia, mais... Mas eu tenho aqui o mercado... Tenho, porque queria lá um suelto para nós ouvirmos. Não, sobre a franqueza... Não, mas o que tem nestes textos, antes de acabar, tem uma frescura, quer dizer, como é a primeira vez que se fala sobre isto, as coisas são colocadas, de facto, de uma forma que é fundadora da nossa maneira de pensar. Aqui um texto muito engraçado, aqui para o Dr. José Magalhães, dedicado, agora usa-se dedicar, do Demóstenes sobre a franqueza no falar. Atenienses, se vos disser francamente algumas verdades, creio não provocar em vós, por isso, qualquer ressentimento contra mim. Pensei um pouco. Vós considerais que a franqueza no falar, em tudo o resto, deve ser um direito reconhecido a todos na cidade, a ponto de o concederdes aos estrangeiros e aos escravos. Daí que se veja entre vós muitos servos dizerem o que querem com maior liberdade que os cidadãos em algumas das restantes cidades. Da tribuna, contudo, o baniste inteiramente. Ou seja, os cidadãos de Atenas permitiam que toda a gente dissesse mal de tudo, mas protestavam contra a circunstância de os políticos, ou as pessoas que falavam em nome da política, serem francos no falar. E você aprendeu essa lição de maneira bastante consistente, como se viu durante o debate no Estado da Nação. Em que eu não falei. Exato. Mas tirava os óculos. Não, mas eu quero falar sobre isso. Tirava os óculos. É assim que terminamos a primeira parte deste flashback. Daqui a pouco, Nogueira de Brito, José Magalhães e Pacheco Pereira vão debater o Estado da Nação. Aqui estamos para a segunda parte do flashback. Nogueira de Brito, quem ganhou o debate sobre o Estado da Nação? Antes do debate sobre o Estado da Nação, gostava de recordar que estamos todos em camisa hoje. Exatamente. Inauguramos o verão no flashback. E eu diria que o Estado... Quem ganhou o debate? Se tu fosse a Cláudia Schiffer, isso ainda podia ser não há uma vitória... Pela primeira vez o flashback passa ainda à luz do dia, não? Não há uma vitória... não chega, mesmo assim não chega. Não, é sempre à luz da noite. Então, sempre à luz da vela. Eu diria que há dois ganhadores, chamava-lhe assim, não é? Naquilo que o debate foi, e não foi o que devia ser, em meu entender, não é? Acho que ganhou o professor Cavaco Silva. E acho que ganhou o professor Cavaco Silva porque conseguiu forçar o engenheiro Guterres, por exemplo, centralizou o debate, apagou o Dr. Fernando Nogueira, mas conseguiu centralizar o debate do engenheiro Guterres com ele em torno desta questão importante que era de saber ou não se as promessas do engenheiro Guterres implicariam grandes despesas, aumento das despesas orçamentais e, como consequência, aumento de impostos. Portanto, isto é uma vitória. Isto é, o engenheiro Guterres, que fez uma belíssima prestação parlamentar, como é de seu timbre, aliás, porque ele é um bom parlamentar, o engenheiro Guterres, sem dúvida nenhuma. É o segundo vencedor? Não, eu vou já dizer quem é o segundo vencedor. O engenheiro Guterres, que fez uma boa prestação parlamentar, deixou-se ir nesta conversa e realmente passou o debate todo a tratar deste assunto e, mais do que o debate todo, no dia seguinte sentiu-se na necessidade de voltar ao tema numa conferência de imprensa para explicar melhor ainda que, na realidade, não ia aumentar os impostos. E o erro, do ponto de vista do Nogueira de Brito, é fazer de caixa de ressonância das acusações ou insinuações do Primeiro-Ministro? É realmente, digamos, não tratar a questão como ele devia ter tratado, isto é, devia-se ter comportado inteiramente, como aliás tentou, em parte, como um primeiro-ministro alternante, efetivamente, fazendo a crítica dos 10 anos, não é verdade, de todos os 10 anos, e não se devia ter deixado enredar tanto na questão concreta do problema dos dinheiros. E deixou ir o debate para aí. E era aí que isso se fazia? Fazia-se simplesmente não fazendo, isto é, não dizendo, ignorando. E nesse caso o que é que o Sr. diria? Eu diria que essa questão... incapacidade de responder às questões cruciais sobre o rumo orçamental e financeiro. Não, eu diria... O PS não tem adotaria com muita calma a postura do professor Daniel Bessa, que foi esquecido neste debate. De maneira nenhuma. E que é realmente o grande inspirador da moderação socialista, ao fim e ao cabo. E diria, nós não, isso é uma questão que nós temos estudada, nós não vamos aumentar os impostos, mas é claro, depois teria que explicar alguma coisa sobre as promessas, não é? Porque as promessas feitas em termos de percentagem são perigosíssimas, efetivamente.